Muito bem, então na aula de hoje a gente vai continuar com as operações com vetores com três situações diferentes, né? Então agora a gente vai falar de vetores oblíquos, né? Oblíquos é quando o ângulo, né, que eles formam não necessariamente vão formar 90 graus ou zero, né? Então eles não são nem paralelos e nem perpendiculares, por assim dizer. E a questão é o que fazer nessas situações, né? Em primeiro lugar, a gente vai observar aqui o que nós chamamos de regra do paralelogramo. Essa regra serve para a gente principalmente identificar a representação geométrica do vetor resultante, ou seja, dá para a gente ter uma ideia da sua direção e sentido, ok? Então, como é que seria a regra do paralelogramo? Assim como os vetores, né, no sentido de quando eles estão perpendiculares, assim, a gente sabe que o resultante é a diagonal deles, né, como se fosse formar um quadrilátero aqui e para fechar na diagonal, é a mesma coisa com o vetor oblíquo, porém não vai formar um quadrilátero regular, vai formar um paralelogramo, né, que tem os ângulos diferentes. Então, como é que nós vamos fazer aqui? A gente vai pegar, transportar esse vetor aqui B, que tem uma quantidade fixa de módulo, e vai fazer aqui uma versão dele cá em cima, né? Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Pronto, então vamos transportar aqui o vetor B e a gente vai pegar esse vetor agora A e transportar aqui para fazer tipo a conexão entre o B e a imagem de B. Pronto, formou um paralelogramo aí. Agora o vetor resultante é essa diagonal aqui que eu vou tentar fazer o máximo para ficar não tão torto, mas vocês já pegaram a ideia, né? Aqui, esse vetor aqui agora que eu desenhei é o vetor resultante da soma vetorial de A mais B, ok? Então, essa regra do paralelogramo serve quando a gente quer saber qual é a direção sentido, ou seja, a forma geométrica do vetor resultante. Agora tem outras situações, vamos continuar. Na situação que nós temos aqui, nós temos vetores que estão num ângulo aqui, né, θ, e esse ângulo não é nem 90, eles não são perpendiculares, eles também não são na mesma linha, óbvio. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente já viu que, usando a regra do paralelogramo, a gente pode deduzir a forma geométrica que esse vetor vai ter, né? No caso aqui, a gente sabe que a gente vai pegar, projetando ele até aqui e daqui até aqui, vai formar um vetor da origem até mais ou menos, né, essa parte daqui, mais ou menos. A gente sabe que vai ser um vetor desse tamanho. Mas se eu quero saber especificamente como vai ser esse vetor, eu posso usar o que chamamos de decomposição de vetores. O que é a decomposição de vetores? É a ideia de que a gente pode pegar qualquer vetor e decompor ele em componentes verticais e horizontais. Por exemplo, pegamos o vetor A aqui e podemos decompor ele em dois tipos de vetores, né? Dois mini vetores. Por exemplo, aqui, ó, a projeção do A aqui no eixo X, ou seja, no eixo horizontal, a gente vai chamar de AX, o vetorzinho AX. E a projeção do A no eixo vertical, vamos chamar de AY, o vetorzinho AY. Se a gente somar vetorialmente AY a X no teorema de Pitágoras, a gente vai achar no vetor A. Então, ou seja, não mudamos nada aí na história. Vamos fazer então a mesma coisa com o vetor B. Vamos fazer a projeção dele aqui no eixo X, a projeção horizontal. Vai ser um vetor bem longo aqui, ok? Vamos chamar de BX. E agora a projeção dele no sentido vertical, vamos chamar de BY. Agora, se eu quiser saber o resultante, primeiro eu tenho que fazer a soma vetorial, né? No caso aqui do AY e do BY, elas estão na mesma direção, porém com sentidos opostos. Então, o que a gente faz? A gente vai ter que subtrair o módulo deles e manter a direção e o sentido do maior. Subtraindo 4 menos 2 dá 2. Vamos manter a direção do AY, que foi o maior, né? Ou seja, o resultante aqui deles vai ser aqui um vetorzinho de 2 de módulo, que vai ser a resultante do Y. A resultante do X, temos AX e BX que estão na mesma direção, mesmo sentido, então vamos somar. Vamos ter 7 mais 4, então o vetor R na proporção aqui na projeção do X vai ser um vetor bem longo, de 11 de módulo. Pronto, aqui, é isso mesmo? Beleza. Então vamos chamar ele aqui de RX, o vetor.
E qual é o vetor resultante disso aqui tudo? Agora é só pegar e calcular a resultante da resultante com y da resultante x. E agora é fácil, porque isso aqui agora formou um quadradinho perfeito. Se eu fizer aqui, ó, formou um quadradinho perfeito. É terrível esse vértice aqui, mas já entendemos, né? Nós temos aqui um quadrado perfeito com os vetores resultantes que a gente conseguiu. Para saber a resultante total, é só pegar a diagonal dele, que é daqui. Eu vou fazer um esforço para não fazer um desenho terrível. Pronto. Esse é o vetor resultante. Se eu apagar agora essa linha de cá, tcharam, fica até mais bonito, tá vendo? Esse é o vetor resultante aí de toda essa soma de A mais B. E o módulo dele é só a gente pegar e fazer o teorema de Pitágoras do Rx e Ry. Ou seja, se eu quiser, a gente não vai calcular aqui, mas o resultante, o módulo da resultante ao quadrado, vai ser igual o resultante y mais o resultante x, ambos ao quadrado. Então, é assim que a gente consegue resolver. Agora, para finalizar, vamos mostrar um jeito um pouco mais direto e prático de calcular o módulo do vetor resultante. Então, a lei dos cossenos, que a gente vai ver agora, se dá na seguinte situação. A situação em que nós temos um vetor 1 e 2 aqui com a abertura de um ângulo θ, como a gente está vendo aí, e a gente não sabe, na verdade não é nem questão de não saber, a questão é que a gente não tem aquela planilha, né, quadriculada para a gente poder decompor os vetores de uma maneira simples e calcular a resultante. A gente sabe geometricamente que o vetor resultante vai ser, pela regra do paralelograma, a diagonal desse polígono que foi ser formado aí, do paralelograma. Aí a gente pode já deduzir a forma geométrica, a representação do vetor resultante. Mas como a gente vai calcular exatamente esse valor desse módulo do vetor resultante? Aí que vai entrar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz assim, para vetores, ok, gente? Isso aqui é uma lei que a gente vai usar para vetores. Vou colocar aqui do lado. Basicamente diz que o quadrado do módulo do vetor resultante é igual ao quadrado do módulo do vetor 1 mais o quadrado do módulo do vetor 2, parecendo o teorema de Pitágoras até aí, né? Só que vai mudar agora. A gente vai colocar mais 2 vezes o vetor 1, módulo do vetor 1, vezes o módulo do vetor 2, deixa eu colocar aqui 2 coisinhas, vezes o cosseno de θ. Θ, no caso, é o ângulo de abertura. Prontinho. Usando essa equação aqui, a gente consegue calcular com precisão o módulo do vetor resultante. Ok, gente? Até a próxima. Não deixe de curtir e seguir o canal. Tchau, tchau.